Realização Jovem Pan News. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite, eu sou o William Travassos, está começando agora o Pingos nos Is, são 6 em ponto, hoje, dia 20 de dezembro de 2022, é terça-feira, e no programa de hoje teremos a participação de José Maria Trindade, Paulo Figueiredo e Coronel Telhada. Vamos aos destaques. Girando pelos pingos, Flávio Dino afirma que SOS Forças Armadas é crime. Dilma quer escolher um novo presidente da Petrobras. E a diplomação de deputados no Distrito Federal tem gritos de Lula ladrão. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. Opinião, hora de cara. Os Pingos nos Is. Bom, vamos começar então com o ex-governador, o senador, que vai ser futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Flávio Dino. Ele disse que pedir SOS a Forças Armadas é crime. A declaração foi dada em entrevista à TV Cultura. Segundo o Dino, essa pessoa não só pode, como deve ser presa. Dino ainda afirmou que previsão de prisão está no Código Penal. Aspas, nós não estamos no governo ainda. O futuro ministro da Defesa, José Múcio, vai com certeza dialogar com as instituições visando o cumprimento da lei. Fecha aspas. Coronel Telhado, o senhor que é da área de segurança, é crime ficar na porta de um quartel rezando? Pessoal, mais uma vez boa tarde a todos. Olha, eu acho que o senhor Flávio Dino perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado, né? Porque quando nós vemos o futuro ministro da Justiça, parem e pensem nisso, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública falar um absurdo desse, a gente já começa a se assustar o que vem pela frente. Primeiro que ele aqui comete uma gafe quando ele fala que isso seria crime. Crime capitulado aonde? Eu desconheço, porque a Constituição Federal permite uma reunião pacífica. A Constituição Federal permite a liberdade de ideias, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Lembrando também que não só a liberdade está prevista na Constituição Federal, mas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita lá em 1948, quando da criação da ONU. Então, o senhor Flávio Dino, que vai ser ministro da Justiça, ele, no meu entendimento, ele já comete uma gafe muito grave, porque ele está indo contra o que a lei diz. Não basta essa gafe, ele ainda diz o seguinte aqui, que ele fala, está no Código Penal. Gostaria que ele mostrasse aonde, né? Que até a matéria fala que arrancou até um sorriso do jornalista que estava ao lado ali. E ele fala o seguinte também, que ele já vai conversar, olha só que absurdo, acho que ele tá se espelhando muito no STF, que anda ingerindo em outros poderes, né? Ele fala que o futuro ministro ele fala, nós não estamos no governo ainda, mas ele já fala aqui, o futuro ministro da Defesa, José Múcio, vai com certeza dialogar com as instituições visando o cumprimento da lei. Ou seja, ele já está ingerindo em outro ministério, que seria o ministro da Defesa. Ele não, no meu entendimento, não só comete uma gafe quando ele fala isso, comete outra gafe quando ele se mete no Ministério da Defesa, praticamente já querendo dar uma ordem para o futuro ministro da Defesa, envolvendo as instituições militares nessa situação. É muito triste, William, é muito triste, porque nós estamos aí, hoje é dia 20, já são 51 dias praticamente, é isso, né? Praticamente 51 dias de manifestação na porta dos quartéis, pacífica. O único problema que houve em Brasília, e nós sabemos que não foi o pessoal que estava nas portas do quartel que promoveu aquilo, todo mundo falou vastamente no assunto, e nós não tivemos problemas, não tivemos violência. Nós temos uma população desesperada porque não sabe a quem recorrer. A nossa população brasileira, não só quem está na frente dos quartéis, mas eu creio que todo cidadão brasileiro não confia mais nas suas instituições jurídicas, porque nós temos visto absurdos de não cumprimento da lei, de abuso de poder, de crimes que têm sido feitos por pessoas que tinham a obrigação de defender a nossa Constituição. Foi muito infeliz aqui o senhor Flávio Dino, poderia ter pensado antes de falar, como pessoa pública e como futuro ministro da Justiça, ele comete uma gafe gravíssima quando ele faz esse tipo de pronunciamento.
Paulo Figueiredo, você é uma pessoa muito técnica, né? Os seus comentários, eles estão sempre baseados justamente no que vale a lei. E eu aprendi uma vez, eu não sou da área do direito, mas de que o que não é proibido é permitido. Então eu vou prender aquela tiazinha que está lá com o joelho dobrado ou servindo água, lanchinho para a turma. Eu vou prender aquele senhor que está com seu filho enrolado na bandeira do Brasil e falando o que ele quer? Essa é a nova política implantada pelo Ministério da Justiça? Ou será essa? William, eu tenho o defeito grave. Eu gosto de ler a lei. Eu também não sou advogado, não, mas eu aprendi a ler. E aprendi a ler, a interpretar texto direitinho, né? E eu sempre tive muito zelo pela hermenêutica, como as pessoas chamam, né? Interpretação do texto jurídico. E você tem um conflito aqui de visão de dois dispositivos legais. O primeiro está no Código Penal, no crime de incitação, quando diz que incorre em crime de incitação quem incita publicamente, o texto diz, animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. E daí tem outro dispositivo na lei, o famoso artigo 359-T, né, da lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional e que descreve o que são os atos antidemocráticos, o que é crime contra a democracia e o Estado Democrático de Direito, onde ela tem mais do que não ter uma proibição na lei, William, ela tem especificamente o que não pode ser confundido dentro da lei. Ela fala assim, ó, não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. E aí, essa é que é a confusão. Quando uma pessoa levanta um cartaz dizendo SOS Forças Armadas, ela não está incitando publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou das Forças Armadas com os poderes constituídos. Muito pelo contrário. O que as pessoas estão fazendo é pedindo a restituição dos poderes constitucionais. A restituição, utilizando um dispositivo contido dentro da Constituição. O que esse artigo, que essa previsão legal tem, e a vontade do legislador era essa, e a vontade do legislador, quando criou a exceção, deixa muito clara, não era para impedir que as pessoas fossem às portas dos quartéis pedindo para que fosse restabelecidos os direitos que elas têm. Não. Foi mais do que isso. Foi para que as pessoas incitassem uma virada de mesa, algo que todos nós estamos dizendo que não queremos aqui. Ninguém quer junta militar, ninguém quer militares derrubando o governo, ninguém quer absolutamente nada disso. Pelo contrário, mais do que isso, as pessoas estão protestando contra a violação dos direitos que não são nem constitucionais, são naturais. O meu direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de imprensa, o direito à liberdade de reunião, os direitos por exemplo, um sistema minimamente justo, acusatório, esses direitos, William, eles são da Constituição, eles antecedem a Constituição, já estavam em outras constituições, porque eles são dados aos homens por Deus, e é a isso que se dá o nome de direito natural. As pessoas que estão às portas dos quartéis não estão incitando crime algum, pelo contrário, estão incitando a restituição dos direitos que elas entendem que lhes são dados por Deus e que estão sendo desrespeitados por um ente ditatorial. Quando você fala em poderes constitucionais, e esse é o termo que está tanto no Código Penal quanto na lei de proteção das instituições democráticas, quando você chama, e na própria Constituição, no próprio artigo 142 da Constituição, quando você diz poderes constitucionais, eles têm uma razão para ter esse nome. Ele significa que eles têm que poder fazer valer tudo o que está escrito na Constituição, mas eles também não podem fazer valer nada a mais do que está escrito na Constituição.
Então, quando existe a previsão do texto do artigo 142, a previsão de que sejam garantidos os poderes constitucionais, significa que também é necessária, que eles não avancem sobre os outros poderes constitucionais e que eles não avancem sobre as próprias garantias constitucionais. Qualquer poder que age fora das 4 linhas que o presidente Bolsonaro gosta tanto de falar, está em crime de abuso de poder, abuso de autoridade, crime flagrante de abuso de autoridade. E é isso que essas pessoas estão pedindo nos quartéis. Agora, o que diz o PT? O PT, na figura do seu futuro ministro da Justiça, que já está lá todo Dino da Silva Sauro, dando entrevista em Roda Viva, claro, porque nada disso aconteceria, não sei se o Fernão está aqui com a gente hoje, acho que não, mas nada disso aconteceria, como ele sempre fala também, sem o conluio com a velha imprensa. Então ele já está lá com os baluartes da velha imprensa, batendo palma, dizendo que é isso mesmo, que ele tem que correr atrás, que prender cidadãos. Agora já tem boatos circulando de mais de 400 prisões que vão acontecer. O Alexandre de Moraes diz que prendeu pouco ainda, porque nos Estados Unidos foram presos 1.000 e ele ainda prendeu pouco e multou pouca gente. E a imprensa está batendo palma, e a promessa do próximo governo, como eu venho antecipando aqui desde o discurso de vitória do Lula, é de que haverá o que o Tucker Carlson chamou nos Estados Unidos de Patriot Purge, e que a gente pode traduzir como o expurgo dos patriotas, que é o que essas pessoas sempre quiseram desde o início: perseguir e calar o comportamento opositor a eles, perseguir e calar qualquer visão conservadora de mundo, qualquer visão de direita do mundo. Este sempre foi o sonho deles, e agora eles estão achando a justificativa sob aplausos efusivos da velha imprensa e de boa parte da elite do establishment brasileiro. Paulo, o Fernão não está com a gente, está de folga essa semana no plantão especial de fim de ano. Ele volta na semana do Réveillon junto com o Brown, tá? Mas eu estou aqui com o Coronel Telhado ao vivo nos estúdios da Jovem Pan, você e o José Maria Trindade ao vivo de Brasília. Zé Maria Trindade, a gente não pode ter medo, né, de ministro, de juiz. Vivemos numa democracia, o Lula assume. Ele delega lá o poder ao senhor futuro ministro da Justiça e ele já vem com esse assunto de que vou mandar prender. Zé, é aquela velha história, ou seja, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, e eu interpreto ela da forma que eu quero. E as mágoas, né? Eu sempre disse que esse seria um governo, um poço até aqui de mágoas. Muito boa noite, William, boa noite, colegas aqui de bancada, e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Hoje eu estou aqui no Congresso Nacional, vim acompanhar de perto as negociações, e tem tudo a ver com esse assunto que estamos discutindo aqui. Há uma pressão muito forte dos partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro para que Arthur Lira e lá no Senado Federal, Rodrigo Pacheco, assumam um compromisso sério de resistir e defender o Congresso Nacional. Este é o grande compromisso que os dois candidatos à reeleição têm que assumir. Olha só, este poço até aqui de mágoa está vendo inimigos onde não existe. Esse pessoal é ordeiro, eu vi de perto, eu fui lá. São famílias que levam a bandeira, levam uma cadeira para ficar mais confortável lá e enfrentam sol, e aqui ele caiu até um raio em plena manifestação que acabou atingindo alguns. Felizmente não houve vítimas fatais, mas é assim, esta é a proposta. O futuro ministro da Justiça falou muito sobre papéis constitucionais das polícias, demonstrou que vem com fome contra a PRF. É outra vingança, é outro estilo de vingança contra a Polícia Rodoviária Federal. Serão reduzidos a guardas de trânsito. É isso que disse o futuro ministro da Justiça, que é hierarquicamente chefe da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, o plano dele, primeiro, é transformar a PRF, né, em guardas de trânsito e nada mais do que isso. E a Polícia Federal, o plano do futuro ministro da Justiça é reduzir a investigação. Tecnicamente, segundo ele, elaborar normas de investigação como se fosse preciso chegar um novo ministro para ensinar os delegados e agentes da Polícia Federal como fazer o trabalho que eles vêm fazendo há muito tempo. Não a espetacularização. O que é isso?
prender em segredo, prender em sigilo, dar aos bandidos o direito de não serem reconhecidos como bandido, é isso. E além disso tem a história de prender patriotas, que essa é a realidade. Não se pode nem imaginar uma situação assim. Tecnicamente, ele inclusive rediscute sobre a área de segurança. Ao lado de cada organização militar, existe uma área chamada área de segurança, eu acho que de 120 metros em volta. E aí ele disse que era uma área para proteger as instalações militares, né, para evitar explosões e tal, e não uma área de domínio ou de jurisdição daquela entidade militar. Então ele está tentando desfazer esta área de segurança para tirar ali a jurisdição e o cuidado do Exército e das Forças Armadas, exatamente desses patriotas que estão se manifestando. Mandar prender manifestantes, eu acho que até o PT vai colocar ele para fora, né? Porque primeiro tem que mandar prender MST, o Sem Teto e todos os outros manifestantes, que esses sim atazaram a vida do país. Lembrando que ontem nós mostramos uma invasão ao supermercado aqui, justamente dessa turma aí do Movimento Livre de Favelas, bairros, enfim, da MST e toda essa organização, suas manifestações da esquerda, né? Pois é. Quem foi preso? E ninguém foi preso. Agora, o Paulo Figueiredo está querendo fazer uma observação, pois não, Paulo? Não, é muito sobre isso que o Zé está falando com muita propriedade. Porque o Dino, ele ele desdenha das áreas de segurança das Forças Armadas. Ele desdenha, ele fala, isso é uma lei lá de 200 anos atrás, tipo, não está mais nem valendo direito. Isso aí, reparem, assistam o vídeo, a forma como ele desdenha. E essa posição de desdém com as Forças Armadas, essa é a posição do PT. Veja, a gente tem que fazer um histórico aqui. Isso está muito claro na carta que os comandantes das forças mandaram, de forma que quase inédita, da carta que os comandantes fizeram para o Tribunal Superior Eleitoral. Eles chamam ali, atenção para um dado momento, para o fato de que as Forças Armadas agiram ao longo da história do Brasil, muito antes da Constituição de 88, sempre agiram moderando as discussões da sociedade. O que significava o seguinte: no final das contas, todo mundo sabia que existia um limite até você onde você poderia ir, porque senão, se você usurpasse a ordem do Estado de Direito, se você tentasse implementar, como tentaram em 64, um regime socialista no país, se você atentasse de alguma forma contra o povo e contra a legalidade, você teria as Forças Armadas impedindo esse golpe, né? Tirando o golpe da proclamação da República, as Forças Armadas sempre agiram de forma a garantir a legalidade, né? Isso sempre foi uma coisa que esteve na cabeça das pessoas na democracia brasileira. Sempre. Você vê, eu sempre cito aqui, já fiz grandes elogios a ele aqui no programa, o general Vilas Boas, um grande homem que todos respeitam. General Vilas Boas, em algumas oportunidades, com um tweet, por exemplo, ele garantiu a continuidade do julgamento ali da Lava Jato, num determinado momento, com um tweet, de tão respeitado que era o general Vilas Boas. Bastou uma breve manifestação. Em outro momento, ele conta, ele conseguiu simplesmente se recusando, sinalizando negativamente a emissários da ex-presidente Dilma Rousseff, de que ele não decretaria uma GLO ali no momento de maior tensão dos impeachments, não aceitaria a decretação de uma GLO para mantê-lo no poder. Ele conseguiu que o país seguisse o seu rumo democrático. Quando você começa a mostrar fraqueza dentro das Forças Armadas, principalmente com certos generais que são carreiristas, que simplesmente são representantes daquelas pessoas que só buscam seus interesses pessoais, que também não foi uma coisa inédita nas Forças Armadas, não. Até em 1964 você já tinha isso. Ou aqueles outros que são covardes, que se escondem atrás da inação para não fazerem valer a legalidade.
Quando você começa a ter esse tipo de postura diante de todos os abusos que nós estamos vendo, o que acontece? Você, de forma irremediável, acaba com esse respeito e temor que aqueles que querem atentar contra a democracia brasileira tinham com as Forças Armadas. No dia 1º de janeiro, se Lula sobe a rampa, eu posso garantir a vocês que não haverá mais nenhum temor e respeito às Forças Armadas como garantidoras dos poderes constitucionais e da lei da ordem, como diz o nosso texto constitucional. Não haverá, esse temor acabará, graças a menos de meia dúzia de pessoas que não honram a farda que vestem. Essas vão acabar com todo o respeito construído através dos séculos pelo Exército de Caxias. Dos séculos. E essa falta de respeito já começa a ficar explicitada agora, neste momento, pelas falas desdenhosas do ministro da Justiça. Que até dentro... ao ponto de, como também chamou a atenção bem o Coronel Telhada, ao ponto dele dizer o que o ministro da Defesa vai fazer. Ou seja, olha, quase uma situação de subordinação. E dizendo que as áreas de segurança dos quartéis não valem de nada. Ou seja, as pessoas têm que abrir o olho. Porque muitas coisas que estão acontecendo no Brasil agora, elas não vão ecoar por... Não estamos falando de um problema político. Problemas políticos você resolve com a natureza política. Nós estamos falando de problemas institucionais. E eu sempre digo, o mal que o Alexandre de Moraes causou sozinho, respaldado pelos colegas, mas que ele causou sozinho às instituições brasileiras, ao Tribunal Superior Eleitoral, à confiabilidade do sistema eleitoral, ao próprio Supremo Tribunal Federal, ao Código de Processo Penal, ao Código Penal, à própria Constituição, o mal que esse homem causou sozinho não será reparado do dia para a noite. Não será reparado. Mas também tenho que dizer que a inação ou falta de vontade de certas pessoas de agirem dentro da lei, repito, agirem dentro das 4 linhas. A falta dessas pessoas de fazerem valer o seu dever vai ecoar por gerações. Não será um problema de natureza política, será um problema de natureza institucional de longo prazo, é um problema que todos no Brasil sofreremos por gerações e gerações, as minhas filhas, os filhos dos senhores e netos dos senhores. Coronel Telhada, você, polícia aqui em São Paulo, você acompanhou o Alexandre de Moraes como secretário de segurança aqui e nunca teve esse medo de falar do Alexandre de Moraes ou qualquer coisa nesse sentido. E a gente não pode ter medo de falar sobre nenhum tipo de assunto ou sobre nenhuma decisão. Exato, quando o Alexandre foi secretário de Segurança Pública, eu já era deputado, né? Tivemos uma convivência até pacífica aqui. Aliás, na Assembleia eu vi várias vezes se debatendo com deputados do PT, até numa maneira um pouco arrogante, né? Mas naquele momento ali ele se debateu e acabou até tendo alguns problemas depois para a própria Assembleia. Então, da maneira que ele trabalha é uma maneira que a gente já está acostumado, é uma maneira que ele é imperativo nas coisas que faz, né? Mas nunca nós tivemos esse problema de ficar cerceado em nenhuma liberdade, não só nós policiais, como qualquer cidadão, o que vem ocorrendo no Brasil. E a fala dos colegas aí, ela é muito própria, porque quando o Zé Trindade falou até da Polícia Rodoviária Federal, esse descaso é um absurdo, porque a Polícia Rodoviária Federal hoje, junto com as polícias militares rodoviárias de todos os estados, prestam um excelente serviço no combate ao tráfico de drogas. O que nós temos de ocorrências envolvendo traficantes, toneladas e toneladas de entorpecentes são apreendidas praticamente todos os dias pela Polícia Rodoviária Federal, é uma coisa de excelência e a gente nota que já não há muito interesse em se trabalhar nesse sentido. E o pior, o William e colegas, eu tava, enquanto vocês falavam, eu estava aqui analisando algumas ocorrências, lendo aqui alguma coisa na internet, e no final dessa entrevista que o Flávio Dino dá, ele ainda fala o seguinte, abre aspas, eu acredito no diálogo, mas se falhar cada dia a sua agonia, fecha as aspas. Então a gente nota que até uma ameaça. Eu acredito no diálogo até quando fizer o que eu quero. Se não fizer o que eu quero, cada dia a sua agonia. Ou seja, cada um segura o que vai ter que segurar pela frente. No meu entendimento, aqui já tem até uma ameaça intrínseca aqui, dizendo que quem não se comportar da maneira que ele quer, vai tomar
as devidas, que ele acha providências legais. Em contrapartida, eu também olhava aqui e me lembrei de uma frase, essa frase ela é cotada como sendo de Napoleão, não sei se realmente é dele, mas até li na internet aqui: nunca interrompa seu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. Olha, é preocupante essas falas, desfazendo das Forças Armadas, desfazendo da Polícia Federal, de toda a área de segurança nacional, estadual, a população se sentindo desprotegida, se sentindo ameaçada, dizendo que frente de quartel não é lugar para a população. O único lugar que a população pode ter um pouco de segurança, o próprio futuro ministro da Justiça desfaz disso. Então a gente nota que são coisas graves que faz com que haja uma certa revolta, não só das pessoas, do cidadão comum, mas das autoridades também. Isso vai criando um estado de ebulição que a gente já viu onde acabou na própria presidenta Dilma, acabou de uma maneira com impeachment. Então, o que acontece? Eles, antes de assumirem, eles já estão causando um estado de ebulição no Brasil muito ruim. Para quem? Principalmente para o governo que se adivinha. Está havendo uma convulsão nacional sem o governo assumir. Senhores e senhoras, imaginem se esse governo assumir e continuar trabalhando dessa maneira, aonde nós chegaremos? Isso que nos preocupa. Bom, só uma observação, você falou sobre apreensões da PRF. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu a maior quantidade de entorpecente na região serrana do Rio de Janeiro: 18 quilos de maconha, 4 quilos de cocaína em Pino. Saía de Teresópolis para a região de Itaperuna. Foi na BR-116. Paulo Figueiredo quer fazer um comentário, pois não, Paulo? Eu acho que o Telhada chamou a atenção agora, o Coronel Telhada, por uma coisa que ele citou uma frase que é atribuída ao Napoleão mesmo, que nunca interrompeu os seus inimigos quando eles estão cometendo erros. E eu tenho que confessar a vocês que num dado momento eu fico até confuso com as ações do Alexandre de Moraes e do PT, e de todo mundo junto, porque eu chego a suspeitar que eles estão provocando alguma ação, que eles querem algum tipo de ação. Veja, não é normal. O normal agora era que eles tivessem, uma vez que tenham saído declarados vitoriosos do processo eleitoral, que eles esperassem a virada do novo governo para tomar as medidas que eles estão tomando, mas, no entanto, eles dobram a aposta todos os dias. Veja, eu estou falando de coisas do tipo a forma como o Alexandre de Moraes respondeu aos processos que seguiram normais dentro do Tribunal Superior Eleitoral, desde o Radiolão até a resposta que ele deu com multa de 22 milhões para o pedido feito pelo PL, o Perdeu Mané em Nova York, a censura, a escalada da censura depois das eleições, a perseguição e a prisão de manifestantes, prisão de manifestantes, prisão do cacique na porta do palácio. E agora, por exemplo, nessa semana, as decisões, tanto as decisões da soltura do Sérgio Cabral, neste momento político, que é uma escarrada na cara da sociedade, né, é visto como uma escarrada na cara da sociedade, a decisão do Gilmar Mendes em relação ao chamado orçamento secreto, a decisão em relação ao a decisão do Gilmar Mendes em relação ao Bolsa Família, a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao chamado orçamento secreto, todas essas medidas, elas poderiam ser tomadas no ano que vem. Mas parece, às vezes, por um lado, que eles estão esticando uma corda justamente para ver se ela arrebenta. Essa é uma interpretação dos fatos. A outra é, eles estão conseguindo construir um consenso no Brasil, brigando com tantas pessoas, né? Um dos lemas militares é: nunca abra muitas frentes, né, de batalha, nunca abra mais frentes do que você consegue dar conta. E eles estão abrindo tantas frentes que eles estão conseguindo construir um consenso
em diversos setores da sociedade, a ponto de uma jornalista do UOL ter dito quem vai parar o Alexandre de Moraes. Eles estão conseguindo construir um consenso de que eles estão abusando dos seus poderes. Um consenso dentro da sociedade. E aí a dúvida eu deixo ela para o espectador, porque são duas formas de interpretação, é se ou eles estão esticando a corda propositalmente em busca de uma ruptura, ou eles são aqueles que estão cometendo vários erros por arrogância que nós não devemos interromper. As duas coisas eu posso dizer a vocês. Elas levam para o mesmo caminho. E é o caminho para o qual a gente está indo no Brasil.